Bem-vindos ao primeiro episódio do QA Tech. É um podcast para a gente conversar sobre tecnologia, qualidade de software, enfim, para falar sobre assuntos aí do momento aí. E hoje, o nosso primeiro entrevistado, a gente vai conversar com o Aldo, que ele é representante aqui do Instituto Internacional de Inteligência Artificial. Então, Aldo, a palavra é sua. Se apresenta aí, por favor. Obrigado, Alexandre. É um prazer estar aqui no podcast, conversando com vocês um pouquinho de IA. Como você falou, eu estou lá vice-presidente da Associação Internacional de Inteligência Artificial. Trabalho na área também, então tem uma consultoria de estratégia para a adoção de inteligência artificial, chamada Taylor Strategy, né? E estou no mercado já de transformação digital há uns 15 anos, mais ou menos, estudando inteligência artificial há 8 e no mercado de tecnologia há 25. Então, bastante tempo aí. É, uma jornada longa já, né? Os cabelos brancos Legal. denunciam um pouquinho, né? É isso aí. Bom, Aldo, é, vamos desmistificar um pouco esse assunto de inteligência artificial, né? Acho que hoje o mercado aí tá muita gente falando aí sobre inovação, sobre tecnologia, e acho que com o próprio advento aí do chat GPT, esse assunto veio muito à tona, né? Sim. E só que eu acho que ainda, olhando pro mercado, tem muita desinformação aí no mercado. Eu acho que muita gente. Tem gente com medo que vai perder emprego, tem gente achando uma baita de uma oportunidade aí, né? Conta um pouquinho pra gente, né? O que que é essa inteligência artificial, né? Como que ela tá chegando no mercado hoje? Quais são os riscos que a gente corre aí, que a gente tá correndo, Legal, iminentes aí, né? Fala um legal. pouquinho pra gente, por Legal, favor. legal que você falou duas coisas que são bem importantes, né? Você falou da falta de informação, desinformação e do medo. E para mim esse medo está 100% associado a essa falta de informação, né? Então, quando a pessoa não sabe o que é, parece que o bicho é maior, é mais perigoso, né? Um dragão tem, sei lá, 20 cabeças, Uhum, né? E eu acho que quando a pessoa começa a ter mais informação sobre a inteligência artificial, começa a entender o que é, ela vai cortando um pouco essas cabeças e vai deixando de ser um bicho tão complicado, tá? O que é essa inteligência artificial? De uma forma geral, é um modelo matemático que ele aprende sozinho, na verdade, ele se ajusta sozinho, né? Ele vai a uma implementação de um modelo matemático que se ajusta sozinho e que consegue aprender com os dados que ele recebe no seu treinamento, né? Então, esse, em geral, de uma forma bem simplista, a inteligência artificial é isso, é um modelo que aprende com dados, né? Sem que ele seja programado para isso, né? A rede generativa é um pouquinho diferente, ela também aprende com as informações, com os dados, mas ela aprende ali a correlação, por exemplo, no chat GPT que você falou, que surgiu tanto assim, ele aprende a correlação entre as palavras, né? Qual é a probabilidade? Não é que ele sabe exatamente, né, do contexto, mas ele consegue montar uma resposta para você baseado nessas probabilidades. Então, ele traz uma resposta que é muito, como que eu posso dizer assim, muito próxima de como o humano responderia, né? Eu acho que esse é o grande susto, que você olha, parece que você está conversando com uma pessoa, então traz uma resposta muito próxima realmente, mas é uma resposta baseada 100% em probabilidades, em tudo que ele aprendeu. entendi. Então, assim, de uma forma geral, a gente tem os modelos mais preditivos, que são usados, né, por exemplo, para fazer recomendações de livros na Amazon, qualquer coisa nesse sentido, né, esses modelos generativos, que é o que a gente tem visto bastante, gerando texto, gerando imagem, gerando coisas para música, né, e coisas aí para a gente. Ah, bacana. É, com relação eu trabalho bastante com qualidade de software, né? Eu desenvolvi Uhum. toda a minha carreira na qualidade, né? E como que isso se relaciona à qualidade? Porque hoje a gente vê que o software ele está sendo desenvolvido e a inteligência artificial, me corrija se eu estiver errado, mas eu entendo que nada mais é do que um software, certo? Né? E como que é eu testar esse software, eu testar essa inteligência artificial? Então, quando você produz essa inteligência, esse software, né? Qual que é o processo, esse processo de aprendizado, esse processo de qualidade? Como é que é medido isso dentro da inteligência artificial? Tá bom, vamos lá. Assim, eu gosto de falar que não é igual ao software, tá? Tá, Por que que eu ok. falo isso, né? Primeiro que ele tem uma característica um pouco diferente com relação dentro da empresa com quem que você tem que realmente conversar. Ele é de base tecnológica, sim, tem sistemas, né, por baixo, ele tem linguagem de programação, tem tudo isso, tá? Mas ele está muito mais ligado a uma dor, a trazer inteligência para o negócio do que simplesmente executar, né, Entendi. uma computação como um sistema normal faz. Então, essa diferença
inclusive no relacionamento dentro da empresa é diferente também. Então a gente fala muito mais com negócio do que com TI, que seria mais comum, né? Mas como é que funciona, né? Se a gente for pensar no ciclo de vida aí de um desenvolvimento de uma inteligência artificial. Então imagina que você é uma empresa que quer implementar um projeto de inteligência artificial, quais seriam esses passos, né? Primeiro entender qual maturidade que a empresa está. Maturidade que eu falo seus processos são digitais, né? As informações que você coleta, elas estão armazenadas, elas possuem qualidade suficiente para você treinar um modelo, você tem um histórico relativamente bom, né, de dados guardados para poder usar. Então, começa por aí. Então, a gente ainda não está falando de sistema. A partir do momento que a gente identificou que já está num modelo de maturidade já bacana, num nível de maturidade bacana, a gente passa por um entendimento do negócio e das dores do negócio. Então, vou entender, né, eu falei dos processos digitais, cada processo tem uma sequência lá, uma série de atividades, né? A gente vai procurar nessas atividades quais são as oportunidades de implementação de IA. Encontrei pequenas oportunidades, aí eu vou analisar os dados, né, que esse processo gera, né, que estão envolvidos, são relacionados com esse processo. E aí sim, o processo e os dados, né, junto com a dor do negócio, indicam qual modelo de IA que provavelmente vai ser implementado. Então não é o contrário, não é lá, eu quero uma rede generativa, né? Então, de repente, você não precisa de uma rede generativa, você não precisa de um modelo X ou Y, você precisa de. Né, tem que olhar, entender esse contexto todo para aí sim definir que tipo de modelo que você vai implementar. Faz um treinamento com os dados, né? Esse treinamento que é? Nada mais é colocar os dados para a IA aprender, como a gente falou, ela aprende as características dos dados e a partir daquele momento ele consegue fazer predições, ou dependendo do objetivo que ela está sendo treinada. Né, e aí é feita uma passagem para a produção desse modelo treinado. Né? E você geralmente consome igual você consome uma API. Tá? Tá. No final das contas, então é tudo, na verdade, você está trabalhando com dados a todo momento. Com dados. Análise desses dados. Exatamente. A exceção que a gente pode falar, quando a gente está falando de rede generativa, vamos supor que você quer implementar um canal de atendimento ao seu cliente, né, que seja mais humanizado, alguma coisa assim, você não precisa necessariamente ter dados, né, para treinar, porque hoje a gente tem, por exemplo, o próprio ChatGPT para isso, tá? Então não precisaria. Né? Mas o que é importante quando a gente fala de qualidade, né? A gente precisa olhar não só o que a qualidade normalmente está acostumado a olhar, né, de performance e coisa parecida, mas a gente tem que olhar a acurácia, tem que olhar as questões éticas, se o uso é responsável, se os dados possuem vieses. Então isso acaba virando uma responsabilidade da equipe de qualidade. Então tem uma atuação um pouquinho diferente, né? Eu diria que é um complemento do que a equipe mais tradicional de qualidade acaba fazendo, né? Um complemento e acaba sendo também uma evolução, né? Um aprendizado novo, uma área nova aí de aprendizado e de atuação. Tá. E a inteligência a gente consegue, então, usar em qualquer... Não tem um segmento específico que eu consigo. Não. Então vai desde a área de atendimento até problemas mais complexos aí que a gente consegue fazer. Exatamente. Então, acho que o que limita realmente a utilização, obviamente, quanto mais complexo, mais difícil de implementar. Isso é assim, sim, né? E a gente sabe que a taxa de sucesso dos projetos de IA é baixa. Por que é baixa? Porque, em geral, as empresas querem começar com projetos muito complexos. Mas não existe limitação, né? Falar tal indústria, qualquer tamanho de empresa, dá para implementar alguma coisa de inteligência artificial. Né? Não é algo que está limitado para as grandes empresas, por exemplo, nem para determinados departamentos. Isso para mim era uma dúvida que eu tinha realmente, até a gente conversando até fora daqui, né? Como que é para começar um projeto, né? Hoje, dentro da empresa, a gente... eu já imaginei processos aí de inteligência artificial, mas fala, poxa, será que isso é para mim, né? Será que é para o meu tamanho de empresa? É muito caro desenvolver um processo. Às vezes, qual que é o processo para você desenvolver, né? Por exemplo, se eu quiser, dentro da minha empresa, colocar, né, começar a trabalhar com inteligência artificial, o que eu tenho que fazer? Quais são os primeiros passos?
porque conversando aí com outras pessoas de outras empresas, inclusive, a gente, muitas vezes, eu faço a leitura de que o pessoal entende que aquilo é para, realmente, é o que você falou, para sim, grandes empresas, né? sim, sim. Mas se eu consigo implementar isso numa pequena empresa, qual é o primeiro passo? Como que eu devo começar a fazer isso? Porque hoje o mercado, né, acho que é uma coisa nova que está aí no mercado, né? Sim, Então a gente precisava entender um pouquinho mais aí como é que funciona isso daí, sim. né? Eu diria assim, é o que a gente falou, né? Tendo a maturidade, a gente não pode pular essa etapa, não dá para pensar em implementar a inteligência artificial como se fosse um software de prateleira, um remédio lá Acho que daquele. foi o primeiro erro que eu cometi É, aqui, né? um, um remédio, sabe? Você vai na farmácia, você quer comprar uma cartelinha de um remédio, você vai lá, pega, você mesmo Aham. pega, vai lá. Não é, ele tá mais para um remédio tarja preta, no sentido que você tem que saber exatamente para Uma que você vai indicação usar, correta, né? né? Então ele tá mais para isso do que para um remédio de prateleira. Mas assim, tendo a maturidade correta, né, o que eu recomendo é começar pequeno, né? Identifique uma oportunidade, então, vamos supor, alguma etapa do seu processo em que, por exemplo, algum especialista tem que dedicar muito tempo para fazer uma análise de informações, né? Ele tem que cruzar um monte de informações, dedicar horas a isso. Né? Tenta encontrar alguma etapa do processo mais ou menos nesse estilo, né? Que tenha uma oportunidade de implementar um projeto que seja pequeno, mas que traga bons resultados. Então, por exemplo, se só de acelerar essa análise, né, já o resultado é bem grande e um projeto acaba sendo barato, né? Como ele é pequeno, ele acaba sendo barato e se paga em questão de meses só com o resultado que ele agrega ao negócio, né? Tá, eu consigo fazer uma analogia nisso que você está falando, assim, com a automação do teste, não tem nada a ver com isso. Não só do teste, né? O processo de automação em si, né? A IA, ela agiliza esse processo ao ponto de eu poder comparar isso com um robô executando uma tarefa, ou não? Ou isso não tem nada a ver, essa analogia é Não, ela, completamente. ela pode automatizar até esse ponto, né? Para um monte de atividades, o que a gente recomenda é que não seja uma atividade feita 100% por IA. Aí por que isso? Né? Então, principalmente para projetos novos. Então começa, vamos supor, nesse caso do especialista, você vai lá e automatiza ou acelera o trabalho dele utilizando uma inteligência artificial, trazendo mais conhecimento, mais informações, né? Mais inteligência para a tomada de decisão, mas você mantém o especialista tomando a decisão, né? Entendi. Olhando, orientando. Quando a gente fala de qualidade, na automação de teste, ou até mesmo desenvolvimento de sistemas, que muita empresa fala, mas agora a IA consegue gerar código. Tá, gera código, mas ela gera código que pode ser muito utilizado, muito bem utilizado com desenvolvedores sêniores, né? A gente até conversou já Aham. bastante sobre isso. Então, o desenvolvedor sênior se aproveita bastante dessa geração de código, que ele consegue criticar, consegue ajustar. Então, assim, eu não faria de uma forma que a IA gera tudo e testa lá, joga lá para ver o que vai funcionar, entendeu? Se vai dar certo ou não. Eu não Entendi. usaria desse jeito. Manter o humano ali no loop, eu acho que é sempre importante, sabe? Você, ainda mais quando a gente fala de qualidade, né? Você garante qualidade, você acelera assim, mas você acelera e entrega mais valor para o seu cliente, né? Não é só puramente uma redução de tempos de teste, por exemplo. Eu testava em 10 dias, agora eu testo em 5, né? Porque se fosse só isso, o teu cliente ia falar, não, agora me entrega Não tudo na preciso metade do mais. tempo, né? Entrega só a inteligência Só artificial, que né? ele não é só isso, porque você está entregando muito mais valor. Então você consegue fazer nos 10 dias muito mais testes, garantir muito mais qualidade, garantir muito mais performance do sistema e tudo mais. Então tem um monte de coisinhas que tem que trazer para a mesa, não dá para E, só pensar em acelerar. e essa IA, por exemplo, pensando nesse contexto, ela tá sempre aprendendo ou ela tem um período de treinamento e a Não, partir daquele momento ela não aprende mais? boa, boa. É, depende, né? Dá para a gente criar um fluxo em que ela aprenda regularmente, né? Com uma certa regularidade. O problema do treinamento, esquece, vamos deixar de lado o chat GPT, né? Quando a gente fala de treinamento baseado nos dados, consome muita máquina, consome muita memória, você precisa de um tipo de processador específico, né? Então é um processo, se você tem um volume muito grande de dados, né? Vamos supor, sei lá, operadores logísticos,
com milhares de itens ali para distribuição e não sei o quê. Isso aí, você quer olhar a sazonalidade, um monte de informação. Então, é um processo que ele pode ser caro, o treinamento. Então, ele tende a ser caro. Então, você acaba fazendo isso de, sei lá, cada mês ou a cada 2 meses, dependendo do tanto que esses dados mudam, né? Então, é isso que tem que ser acompanhado. Se as características dos dados começam a mudar, você precisa retreinar. Mas ela não aprende sozinha, não é que ela retreina sozinha, né? Conforme você vai colocando dados, ela vai aprendendo. Você precisa realmente fazer com que ela volte a ser treinada, né? Então, de tempos em tempos, isso num workflow, geralmente uma equipe mais sênior consegue acompanhar, vai olhando se a performance do seu modelo está caindo ou não, e aí toma-se a decisão de fazer um retreinamento ou não. Tá? De novo, né? Como ela é treinada baseado em dados, então o que pede o retreinamento é essa mudança nos dados. Então, se os dados começam a mudar por questões econômicas, por questões políticas, por, né, qualquer tipo de questão, se o dado começa a mudar muito, a característica do dado começa a mudar muito, é importante fazer um retreinamento. Pode fazer um paralelo com a gente mesmo, né? Hoje tá funcionando de uma tal forma. Saiu uma lei, não sei o que tem que fazer, tem que aprender e fazer de novo. É isso aí. Então, tem um monte de variáveis aí que a gente sempre tem que considerar, né? É isso aí. Sim. Bacana. E aí, acho que uma pergunta que não pode faltar, né? O pessoal, muita gente tá falando assim, meu emprego, como é que fica nisso, né? A gente na área de teste, a gente vê muito pessoal hoje indo para automação e tal, e eu vejo muita gente falar, pô, a IA, ela vai substituir o meu trabalho? Né? Eu vou deixar de ser necessário? Né? Porque a gente viu acontecer isso em várias fases da história, eu acho que sempre houve uma mudança aí na forma do trabalho, né? Você pegar desde a Revolução Industrial, o surgimento da linha de produção, tudo foi mudando a forma de trabalhar, as pessoas tiveram que se adaptar. Sim. Mas na IA eu sinto que as pessoas estão mais preocupadas, por quê? Porque realmente é uma coisa que vai substituir o ser humano de verdade? Ele vai substituir, eu acho que a IA, de uma certa forma, vai substituir muitas atividades que a gente faz, não necessariamente o ser humano, né? Vai substituir muitas atividades que a gente faz, atividades repetitivas, atividades que a gente, por exemplo, capacidade nossa de analisar quantidade muito grande de dados é limitadíssima. A gente não consegue fazer. Então, não faz sentido, né, ser feita por humanos. A própria atividade que é muito repetitiva também não faz sentido ser feita por humano. Um robô vai fazer muito melhor. Então, isso com certeza, né? Essas atividades, sim. Mas, assim, eu diria que tem um grande risco, não só da IA, mas da tecnologia como um todo. Quando eu falo tecnologia, todo tipo de tecnologia, tecnologia ela é privilégio de um grupo, né? Então a gente não pode esquecer isso, né? Tecnologia é privilégio de um grupo. E a IA é privilégio de um grupo menor ainda. Então a bolha é um pouco menor. Então a gente tem que tomar muito cuidado e ser muito responsável na utilização de IA para evitar com que essa tecnologia comece a criar o que o Harari fala lá da classe dos inúteis, né? Que são pessoas que não conseguiram se desenvolver, aprender, adquirir conhecimento e tudo mais, a ponto de chegar num momento que já não são mais úteis para o mercado. Então, uma classe que conhece, que usa a tecnologia, que tem acesso, e outra que não conhece, não usa a tecnologia, não tem acesso, então vira a classe dos inúteis, né? Agora, sabendo que a tecnologia pode causar isso, pode realmente criar esse distanciamento social, a gente tem que começar a usar a inteligência artificial para tentar aproximar, não para separar. Entendi. Com essa consciência. Então, todos os projetos que a gente acaba desenvolvendo, a gente leva muito o uso do responsável da IA, ético e tudo mais, e tentar usar a tecnologia para aproximar, para reduzir problemas sociais e coisas nesse sentido. Então, assim, para quem estuda, para quem consegue se atualizar e tem acesso à informação, não vai perder espaço. Mas para quem não tem acesso à informação, né? Talvez fique pior. Eu vejo assim, acho que é tendência nossa, né? Cada vez ficar mais dependente da tecnologia. Sim. Né? Pega o exemplo do celular, hoje ninguém mais sabe o telefone de ninguém de cabeça. Você tá tudo na agenda do celular, né? E uma preocupação que eu tenho, olhando o chat GPT, hoje eu vejo muita gente. Outro dia eu estava conversando com meu filho em casa, né? E ele estava fazendo algumas coisas até para a faculdade lá, e estava lá no chat GPT, né? Eu acho que isso às vezes pode trazer um risco de, assim, o chat GPT, ele cria textos incríveis ali, né?
Só que ele vai tirando a competência, a nossa competência de gerar um texto daquele. Pô, porque dá Sim, trabalho você escrever, você redigir. Pô, já tô sim. pegando pronto ali. Então, assim, a minha preocupação é com essas novas gerações, né? Pô, esse pessoal chega, daqui a pouco tá ali, vai. Não consegue pensar por si só, vai pensar através do chat GPT, no caso, né? Sim. Então, eu acho que isso é um risco também, não é? Isso aí é um. Assim, sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas pior do que isso, eu acho que é quem usa. Pior do que quem usa só para gerar o texto, vamos supor. Por exemplo, uso bastante, né, no meu dia a dia. Então, os artigos que eu escrevo, geralmente eu escrevo meus artigos, né, eu coloco lá para ele fazer correção, né, e ele melhora o meu artigo. Né, a escrita fica melhor. Então, tem uma forma de você garantir que ele está usando a mesma linguagem, né? Tá garantindo o seu estilo, tudo isso você mantém. Mas melhora, fica melhor, sem dúvida nenhuma. Né? Eu nunca fui um grande escritor de artigos, né? Mas Uhum, agora, com certeza, eu escrevo artigos melhores. Mas o problema está em quem está usando e não está questionando o que ele gera. sim. Então, não é quem criou um artigo e colocou para ele fazer uma correção ortográfica, né? E tudo mais, Até porque não mas é sim, garantido que tudo que tá lá que exato. ele escreveu E é verdade, não, né? não é. Como eu falei, ele traz respostas baseadas em probabilidades, não em verdades, né? Sim. São probabilidades. Então, se ele encontrou um exemplo bem bobo, mas, por exemplo, no treinamento dele, se ele pega uma informação, né, falando que encontrou alguma informação que é falsa, mas ele encontrou uma quantidade de vezes muito maior do que uma informação que é verdadeira, ele pode te gerar essa informação falsa porque a probabilidade daquilo lá é maior. Né? Ah, Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, usar, pedir informação e usar como se fosse uma resposta correta o que ele responde, trazer como você tem que ter o certo. crítico, né? Você tem que criticar. Você Se tem que. você Primeiro você tem que perder. saber você tem que ter o conhecimento prévio, Tem né? que ter. Então, se você perde essa capacidade de criticar, aí eu acho que o risco é muito maior, porque não sei onde a gente vai parar. Se a gente perder essa nossa capacidade humana que ele não consegue fazer, né, justamente de criticar essas coisas, então aí para mim o risco tá mais nesse sentido, sabe? Eu fico bastante preocupado também. Tem um filho de 6 anos, então eu imagino. Já É. usa, né? Então ele gosta de usar o chat GPT para pedir, para criar história infantil, para a gente ler para ele à noite, né? Aham, Então, já brinca com. Mas como é que vai ser isso no futuro, né? Então a gente fica bem exatamente. preocupado. É. E acho que é um desafio para as escolas também, né? Porque como é que a escola vai Sim. inserir. Porque ao mesmo tempo que é importante, porque senão a criança vai ficar alienada, né? Também é um risco que pode afetar e até a capacidade de aprendizado da Então, mas eu criança. acho que é uma grande oportunidade também da escola se reinventar, Sim. porque essas ferramentas de inteligência artificial, elas trazem a possibilidade também de aumentar o interesse na sala de aula, né? De fazer com que o aluno aprenda de outras formas, né? De tornar a sala de aula realmente mais agradável. Do jeito que a sala de aula pô, surgiu, sei lá, esse modelo há Mas do quantos mesmo anos? jeito até hoje, né? Mesmo jeito. Então, acho que é uma grande oportunidade de aprender, de ajudar os professores também, sabe? A gente não pode pensar só no aluno Uhum. usando o chat GPT. Acho que o professor tinha que ser mais protagonista lá e começar o próprio professor a usar mais para deixar a aula mais interessante. Puta, como é que eu explico isso para um aluno? Como é que eu, né? Questionar essas coisas e deixar a aula mais interessante. Eu acho que tem os dois lados. É um risco de novo, para aqueles que estão entregando trabalho sem nem ler o trabalho, né? Sim. Copio o que o chat GPT gerou, né? Qualquer coisa, colo lá no trabalho, entrego, não critico. Então, esse tem um risco, o cara não aprendeu aquela matéria, porque ele não fez o trabalho, mas tem o risco também, né? Tem a oportunidade do professor poder usar e do aluno validar o conhecimento, né? Treinar mais, perguntar sobre um assunto que ele acha interessante para aprofundar conhecimento. Então, acho que tem bastante E oportunidade. nesse ponto, acho que a questão ética é importante também, né? Existe, como é que tá essa discussão ética hoje? Porque eu Então, andei vendo acompanhando alguns até outros podcasts aí, falando sobre o assunto também. A gente vê que isso pode se tornar um problema também, dependendo como for utilizado, né? não, sem dúvida, sem dúvida. Assim, a gente já viu vários casos bizarros, né, de utilização. Você fala, gente, né? É o que você falou, o ser humano, de uma certa forma, gosta do comodismo, né? Ah, Aham. poxa. Então você vai pedir uma pizza, se ele te mostra lá que
primeiro anúncio te entrega em 10 minutos a pizza, é essa que você quer, né? Você Sim. não quer esperar meia hora a Aham. mais, né? Você quer o mais rápido, o mais fácil, né? Você quer acelerar tudo. Então, a gente acaba vendo, por conta do comodismo, um monte de utilizações que realmente é delicado. Mas o que a gente vê também é que todo mundo está discutindo muito questões éticas. Então, se já chegou no Congresso, é porque o negócio é sério, né? Sim. É sério assim no sentido, está sendo discutido, não é uma novidade, não é uma onda. Né? O pessoal quer, de uma certa forma, regular o assunto, né? Regulamentar algumas coisas, formas de utilização, de treinamento. Então, por exemplo, a gente vê um posicionamento do Japão, né, muito mais liberal do que óbvio, do que um posicionamento da China. Mas porque o Japão quer assumir de novo o protagonismo na área de tecnologia, ele perdeu muito protagonismo Uhum. nas últimas décadas até, né? E ele quer assumir. A China tinha, em matéria de inteligência artificial, já publicava muito mais artigos do que os Estados Unidos, então estava com um protagonismo gigantesco na área. E agora, por conta das redes generativas, deu uma diminuída significativa porque eles querem controlar, obviamente, a narrativa, então o chat GPT lá não pode ser utilizado, porque como é aberto, né, com dados públicos e tudo mais, eles perdem o controle sobre a narrativa, sobre o acesso à informação que a população tem. Então, a legislação na China está sendo mais rígida, no Japão mais aberto, a Europa está um meio termo, o Brasil deve seguir mais ou menos acompanhando o que a Europa faz, que a gente segue muito o modelo europeu para essas coisas. E aí eu vejo até com bons olhos, porque está sendo discutido. Né? Essa discussão é importante. A gente falou, tem um potencial de gerar, de causar problema? Tem potencial para transformar a nossa vida muito melhor, né? E também de transformar em algo pior. Né? Então, se a gente não discute, não debate isso, Pegando o gancho a do que você gente está perde falando, pegando o esse gancho caminho. aí, recentemente acho que foi até uma conquista aqui no Brasil, foi a LGPD, né? E como que fica isso no chat GPT, né? Porque assim, ele, uma vez que eu estou utilizando lá o chat GPT e não estou usando eu estou usando a parte gratuita lá do chat GPT e eu estou Uhum. colocando informações, eu estou inserindo informações, imagino que ele está alimentando a base de dados dele. Imagina, não sei se Sim, isso é sim, uma sim. verdade, né? É. E se eu estiver colocando lá, tudo bem, eu sou responsável por colocar as informações lá. Mas ele pode usar essas informações de outra forma, não pode? Então, eles usam para. Se você está usando o público, eles usam para retreinamento. Tem como não. Né, hoje tem um flagzinho que você pode desabilitar, só que também você perde seus históricos e tudo mais. Então, é tipo, como eles te dão uma resposta, mas você não consegue acessar de novo, né? Então, tem esse. Se você quer ter acesso às coisas que você pesquisou e tudo mais, as informações, então você tem que aceitar que ele vai usar as informações para treinamento. Qual o segredo? O que eu recomendo para todo mundo? Que use, mas que não coloque dados sensíveis, informações pessoais. Não vai colocar teu CPF, teu nome completo, não pode usar, né? Informações de O teu cliente. cartão de crédito. Não coloque informações desse tipo, né? A gente já viu alguns casos de informações que vazaram, de informações que apareceram no chat GPT e que teoricamente eram informações mais sigilosas. Então a gente já viu casos assim. Né? E por conta disso, inclusive, a própria OpenAI está lançando o GPT Enterprise, que é para as empresas, porque quando a gente fala de projetos de IA, a primeira preocupação é a segurança. Né? Todo Sim. mundo hoje é tão interessante isso, o Carré, que as empresas, até ano passado, né, quando você começava a conversar sobre projeto com a empresa, você ia lá, assinava um termo de confidencialidade, normal, termos normais, né? Confidencialidade, somente para você poder abrir o jogo com o seu, né, Uhum. seu fornecedor, né, cliente, pra você poder ter uma conversa aberta. Hoje, o termo de confidencialidade, o pessoal já está começando a pedir para incluir cláusulas de vazamento de dados, de informação, com multa. Então, para você sentar na mesa com o seu cliente, começar a Antes de conversar, fechar qualquer antes de contrato, qualquer contrato, o pessoal já está começando por conta disso. Então, você falou que vai conversar de IA, já tem um medo, né, por atrás. Então, o OpenAI está lançando o Enterprise justamente para isso, para as empresas poderem usar
num ambiente muito mais seguro, que não é usado para retreinamento, né? Que vai ser lá estanque para a sua empresa, então, de um jeito muito mais tranquilo. Por exemplo, o que algumas empresas estão fazendo também, é interessante. O pessoal está começando a homologar soluções, em vez de deixar os funcionários usando o chat GPT público lá, todo mundo, e todo mundo está usando, não dá para falar, não vou Sim. usar. Vou proibir. Você Não tá vai fora do proibir. mercado, você Não, não tá, não né? adianta. Não adianta. Não gosto da tecnologia, ela não está nem aí para você. Se você gosta ou não, ela só avança, né? E vai te E atropelar vai se te você não atropelar, for. exatamente. Então, assim, o que o pessoal está começando a fazer? Eles estão começando a homologar algumas ferramentas, né? Contratam formalmente das empresas, né? E aí disponibilizam para os colaboradores as ferramentas contratadas, com segurança e tudo mais. Então, é um caminho, né? É um caminho de você garantir segurança aí. E utilização mais ética e tudo mais. Tá. Por que que a IA ela estourou agora e não antes? Era uma limitação tecnológica? Não, na verdade, assim, a IA ela vem se desenvolvendo. Não, o ChatGPT ele não surgiu no final do ano passado, né? Ele lá desde 2018, que Já tinha isso. já tinha, se não me falha a memória, né? 17 ou 18 ali já. Então não é algo que surgiu, né? O que aconteceu no ano passado é que ele ficou disponível para todo mundo de uma forma que a IA nunca, né, democratizou. Uhum. Essa é a verdade. Ficou ali, tá disponível para qualquer um usar. E antes, para usar uma IA, tinha que ser uma empresa, né, um pesquisador, não era assim, não tinha nada que você chegava lá e usava tão simples assim, né? Então esse boom foi por conta disso. Agora, óbvio, né? Por que ela vem evoluindo tanto e tão rápido? Por que está aumentando a evolução? Poder computacional, sem dúvida. E volume de dados. A Uhum. quantidade de dados que é gerada diariamente é absurda, né? E uma informação interessante, né? Os dados que estão offline, não os da internet, na internet é uma quantidade de dados bizarra, né? Mas os dados que Uhum. estão dentro das empresas é muito maior a quantidade de dados que tem dentro das empresas. Então, assim, a oportunidade de utilização de IA dentro de empresa é muito grande, é gigantesco, né? Então, assim, ela vem evoluindo por conta disso. Muitos dados, poder computacional, que eu falei, precisa de uma máquina diferente, muito poder, memória e tal, para fazer treinamento. E isso acabou democratizando. Aí chegou, ou melhor, desenvolveu, ficou mais fácil, ficou mais barato contratar máquina tudo mais. Democratizou de uma certa forma. Aí veio o ChatGPT e falou: qualquer um entra aqui nesse site consegue usar. Aí deu esse boom. Ah, bacana. Eu até comentei com você antes, né? Eu trabalhei numa empresa aí, isso, idos de final da década de 90, Uhum. começo dos anos 2000 aí. Empresa eles produziam umas máquinas, a gente fazia máquinas era uma empresa francesa, fazia máquinas de classificação de cheques. Aham. E ela tinha um módulo lá que ela lia o dado que foi escrito pelo emissor do cheque ali, né? Identificava o valor, né? Aham. A gente tá falando de cheque aqui, acho que muita gente Não sabe nem o que que é. não sabe nem o que é cheque, né? Então isso entrega a idade, né? Não, eu Mas também não sei. assim, Depois você me. né? Mas eu acho que o fato é isso, né? Isso já era um tipo de inteligência artificial, porque ela aprendia, né? Ela lia, como vocês, cada um escreve o número um de um jeito. Sim, sim. Um coloca o tracinho embaixo, outro não, outro, né? Outro coloca só um pauzinho em pé. Então ela ia aprendendo, né? E cada vez que ela pegava um dado do cheque que ela entendia, ela já preenchia automaticamente O o valor. valor ali, né? Então É isso isso acho que aí. já era um indício aí do que estava acontecendo. Claro que a capacidade computacional naquela época não dá para comparar com um celular que tem hoje, muitas vezes, Exatamente, né? Porque exatamente. evoluiu demais, né? Exatamente. Não, isso aí, para mim, do jeito que você fala, já era algum modelo de inteligência artificial que o pessoal estava usando, né? Uhum. Alguma coisa ali já tinha, né? E hoje, realmente, hoje você faz, putz, com a câmera do seu celular, você põe, ele já É, identifica, né? é. Né? Antigamente tinha que escanear um documento e não sei o que, fazer passar um OCR, lembra, né? Isso, Então, um é. monte de coisa. Hoje em dia você põe lá, só com a câmera você já seleciona o texto e já é impressionante. Então mudou bastante, né? Mudou muito. É engraçado falar isso, porque a gente usa a inteligência artificial, já Às vezes usava sem saber, né? sem Sem saber. Então, saber. por exemplo, na câmera, na identificação facial, lá quando você desbloqueia o celular, o próprio teclado
dos celulares, né, pela tela, para saber, o dedo é bem maior do que a tecla, né, para saber ali mais ou menos se você vai estar clicando e tudo mais, ele usa a inteligência artificial, então já tem bastante coisinha no nosso dia a dia, só que a E gente a nem tendência percebe. agora é só aumentar, né? Não tenho dúvida, né? É assustador. Esperar, então a gente tem que. Por isso que a gente tem que se informar para não ficar para trás, né? Você tem Exatamente, acho que o segredo é esse, sabe? A gente fala bastante assim de aprendizado, né? Lá na associação, o objetivo da associação é difundir o conhecimento, né? Levar conhecimento para as empresas, para as pessoas relacionadas à inteligência artificial. Eu acho que até não tem nada melhor, não tem nada que te protege mais do que o conhecimento que você Sim. adquire. A pessoa que está preocupada Ninguém vai com... tirar isso de Não você, tira, né? Ninguém vai exatamente. tirar. Mesmo que você tenha que transformar, sabe? Puxa, estudei gestão de projetos a minha vida inteira, por exemplo, e agora vem uma IA que vai fazer a gestão de projetos. E já tem, inclusive, alguns modelos que começam a fazer a gestão de projetos. Cara, mesmo que venha uma IA para mudar, todo o seu conhecimento você começa a aplicar em outras coisas. Sabe? Então, por isso que é importante, quando a gente fala do aprendizado contínuo, né, o lifelong learning, não parar de estudar nunca, é importante por isso. Você vai criando novas conexões, novas formas de usar o conhecimento que você tem, e isso tem um valor gigantesco. Né? É uma forma de você não ficar obsoleto, ficar sempre relevante para o mercado. Não dá para parar de estudar. Né? Sim. Para frente. Assim. Voltando um pouquinho no assunto da qualidade, né? Como que a gente pode usar, como que as empresas de QA, elas podem usar a inteligência artificial a seu favor? Né? Eu vejo... Pode falar, pode falar. Não, eu vejo, assim, um pouco do que eu comentei, é uma extensão do que já faz, óbvio que faz, continua tendo todo o valor, né? Tem essa extensão de poder olhar, por exemplo, vieses de dados, como é que você garante isso, como é que você garante que o seu modelo está com um uso responsável e ético, isso, né? Tem tudo isso. Né? Mas tem no dia a dia também do analista ali de qualidade, né? Então, por exemplo, alguns modelos já geram código baseado em história de usuários. Bacana. Esses mesmos modelos podem gerar os testes baseados na história do usuário, os casos de teste, o que você precisa testar. Esse mesmo modelo pode gerar os dados, né? Que geralmente é difícil você pegar dados, buscar as informações para fazer os testes, né? E, poxa, quantas vezes tinha que solicitar dados de teste para o cliente, aí o cliente não demora para te entregar, isso é sempre um problema. Ele pode gerar baseado na característica do que está sendo desenvolvido. Né? Dá para gerar teste baseado no banco de dados, as informações que o cliente tem. Né? Então você pode gerar tanto os dados de teste baseados nas características dos dados, quanto os próprios testes baseados nas características dos dados. Então você sabe se está subindo uma atualização nesse sistema, baseado nas informações que você tem dentro do seu banco de dados, você consegue ver se tem algum dado ali que pode gerar algum problema nessa atualização. Então tem vários caminhos, né? Acelerar, por exemplo, a própria automação, então, que tem que desenvolver todo ali um código para automatizar o teste, você pode acelerar esse processo, né? Ampliar o que está sendo testado. Então, geralmente, você tem a cobertura, uma certa cobertura de teste, como a gente falou, de repente você consegue diminuir, fazer os mesmos testes um pouco menos de tempo, né? Então você amplia a sua cobertura e entrega muito mais valor para o seu cliente. Então, tem vários caminhos e tem vários modelos de IA que podem ajudar nesse sentido. Eu acho que tem esses caminhos e não é uma fórmula mágica, né? Você tem que não pensar em como fazer isso, Isso. como utilizar. Não é simplesmente, já está tudo pronto, pega lá, vou colocar lá e vai longe fazer. disso, longe disso. Não é. Quando eu falo assim, tem modelos que fazem isso, né? Tem modelos que estão sendo desenvolvidos para apoiar nesse sentido. Você precisa ainda assim colocar o teu conhecimento, né? Tudo que é específico do seu cliente, né? Então você tem que treinar esse modelo com essas informações. Não é que você vai pegar, de novo, não é prateleira. Né? Eu vou pegar isso aqui, vou pôr aqui, vai rodar e vai resolver meu problema. Pronto, testou tudo. Putz, se fosse assim, seria, seria fantástico. Mas não é. Ou não, né? Ou não. Mas não é isso não, tá?
Os modelos realmente eles estão aí para ajudar, para apoiar, mas tem um certo esforço para colocar para funcionar também. Não é nada. E não tem uma receita de bolo, assim, no sentido de que você fez para funcionar para um cliente, muito provavelmente, né, não vai ser exatamente igual para o próximo cliente. Algumas coisas você vai ter que ajustar de novo, seja colocando o contexto do cliente, né, outras características de código, padrões e tudo mais. E você tem algum caso, um estudo alguma vivência que você tem? Quanto tempo você trabalha com inteligência artificial? Que eu estou pesquisando, estudando há 8 anos. Trabalhando mais a fundo, um Algum pouco, case, assim, pouco que menos. você acha que de sucesso que é relevante você citar aí, alguma coisa assim? Você acha que... Na área de qualidade, Não só na área de qualidade, acho que case no IA, de né? sucesso tem um monte, né? Se a gente pensar, tem um monte. Assim, sabe, eu gosto de trazer um case que todo mundo conhece, todo mundo usa no dia a dia. Para mim, uma das empresas mais interessantes com relação à utilização de IA, uma empresa que eu gosto de acompanhar, inclusive porque eles se reinventam sempre, tá? É, que é o do próprio Netflix. Uhum. Aí por que isso? Você fala, tem IA para recomendar o filme. Não, não é só para recomendar o filme, né? Não é só para recomendar conteúdo. Ele recomenda conteúdo para você. Ele escolhe qual é a capa Tá. do filme que aparece para você. Ele escolhe qual é a cena, a IA escolhe qual é a cena, né, do trailer, daquele mini trailer. Você para ali em cima de aquele trailer que aparece. Qual é a cena que vai aparecer para você? Então, por exemplo, eu que gosto mais de filme de ação, aparece uma certa cena. Para o mesmo filme, para minha esposa que gosta de comédia romântica, por exemplo, aparece alguma outra Rapaz, coisa eu que não vai tenho chamar a noção atenção. disso. Então, tudo para prender a sua atenção. Então, eles usam tudo isso. Junta todas essas informações e usa isso para criar novos conteúdos. Então, usa o IA para sugerir novos conteúdos, baseado no que está dando certo, nos atores que vão participar e tudo mais. Então, assim, eles usam inteligência artificial para praticamente tudo, né? Se eu não me engano, estão usando já para criar roteiros. Então, cria o Pra criar um roteiro, novo filme, já tem um novos, roteiro. exatamente. Cria o roteiro vai para os roteiristas, né? Obviamente, continua o humano no loop, né? Uhum. Vai para o roteiro, mas o tanto que acelera a criação de Não roteiro. tenho dúvida. Então vai para o roteirista específico, tal, daquele determinado assunto ou tipo de filme, não sei como é que funciona esse mercado. Mas assim, eles usam em absolutamente tudo, né? E assim como a própria Netflix, tem um monte de empresa que usa a IA de uma forma bacana. A Amazon, todos os livros que você compra, todos que aparecem lá são recomendações é, de inteligência artificial, né? Então, assim, tem. E coisa que tá no nosso dia a dia, eu não tinha realmente essa questão do Netflix, eu não me dei conta É porque a que gente era só isso. usa, Só usa, né? A exatamente. gente só fica mais fácil. Porque hoje o mercado do Netflix está mais ali no mercado de atenção, né? Ele quer prender sua Aham. atenção. Então é o tempo de tela que ele vai garantir. Você tem que ficar o máximo lá, né? Tá disputando, por exemplo, com o TikTok, com o Instagram. Então é o mesmo mercado de atenção. Eles usam isso. O próprio Instagram, o próprio TikTok, o Instagram ali no feed, o que aparece, não de quem você segue, mas o que aparece de sugestão para você, é com base em inteligência artificial. E às vezes é só no tempo que você ficou ali olhando. Não, você nem curtiu, mas você ficou, sei lá, 10 segundos olhando aquele. Significa que ele te chamou a atenção, né? Exatamente. Então ele começa a trazer conteúdo semelhante, né? Então, essas coisas usam muito inteligência artificial no dia a dia. Tá? Tem bastante em medicina, tem vários casos super interessantes de apoio a diagnóstico, né? Usando imagens médicas que conseguem detectar câncer, por exemplo, né? o suspeita de câncer em imagem que o médico olha nem enxerga nada, não dá para ver, mas é tão, sabe, algo tão pequeno, tão uma nuancezinha assim, ele consegue detectar e passar uma sugestão para o médico. E aí, obviamente, não toma decisão, né? Mas ele indica, ó, isso aqui pode ser. E aí vai para a mão do médico, o médico olha e fala, legal, então vamos fazer mais exames. Então você consegue diagnosticar muito antes, né? Alzheimer, um monte na medicina, assim, a medicina está usando IA de uma forma muito, muito, muito intensa. Busca de novos medicamentos, a própria pesquisa, né, para vacina da Covid usaram inteligência artificial também.
aos montes, independente se, né, de qualquer coisa relacionada, mas tem muita pesquisa usando inteligência artificial. Eu vi, recentemente eu vi um artigo, eu não vou me lembrar exatamente qual, mas falando exatamente sobre isso, um software de inteligência artificial numa análise de um diagnóstico de um paciente, ele conseguiu identificar, se eu não me engano, foi o Alzheimer aí, com vários anos de antecedência que possibilitou fazer aí um tratamento aí. Exatamente. É Tem bem... muita coisa interessante, assim, sabe? E muita coisa que passa despercebido Exatamente. pela gente, né? Pelo humano. Né? Em geral, os modelos de inteligência artificial, a gente chama assim, eles aprendem com somente um determinado tipo de dado. Então, por exemplo, o que aprende com imagem médica, geralmente aprende só com imagem, né? O que aprende com dados, aprende só com dados. São especialistas, né? Isso. Só fazem aquilo. E agora já tem alguns modelos que são multimodais. Então você pode Tá. colocar no mesmo modelo, não são complementos de modelo, mas no mesmo modelo, por exemplo, está sendo muito utilizado na medicina também. São multimodais. Você coloca imagem, você coloca o laudo do médico, né? Outras informações, dados de exames, você coloca várias informações, ela aprende com tudo isso junto, né? E aí começa a gerar muito mais, né, mais aprendizado e mais inteligência para o médico, né? O apoio para o médico acaba ficando muito mais amplo, né? Então, assim, tem muita coisa bacana. Na verdade, assim, eu vejo a medicina, eu acho que vai mudar drasticamente nos próximos anos, graças à inteligência artificial. Legal. E pra onde a gente vai, hein? Em futuro? A gente nem tá no futuro ainda, a gente já tá falando de futuro, né? Para onde a gente... Qual que qual que é o limite da inteligência artificial? Tem limite ou não, né, Marcelo? Eu não sei dizer isso. Eu tendo a dizer que não. Tá? Tem gente que fala que tem. Né? Eu acho que não. Eu acho que com a evolução dos modelos, do poder de computação e tudo mais, né? Esses modelos que vão ficando mais generalistas, vão conhecendo várias informações como a gente, né? Tem capacidade de conhecer, de aprender várias coisas diferentes. Eu tendo a dizer que não. Uma coisa que eu acho que eu acho não, eu trabalho muito para isso, é para garantir que o futuro vai ser melhor. Né? Eu acho que não faz sentido a gente ter uma tecnologia que tem tanto potencial para a gente piorar o que a gente tem. Não faz sentido Não nenhum. faz sentido, né? Aumentar a desigualdade social, não importa. Então, eu tenho como missão apoiar projetos para que isso melhore o nosso futuro. Né? Eu quero que meu filho tenha uma vida boa lá na frente. Né? Melhor do que a nossa. Melhor do que a pior, nossa. A gente sempre quer isso, quer construir algo melhor, né? Deixar algo melhor para ele. Então, eu acho que as empresas, de uma forma geral, deveriam ter isso já quase que como mantra, sabe? Eu vou adotar a inteligência artificial, mas eu vou adotar a inteligência artificial de uma forma responsável, né? Que não vai ser danosa, que não vai criar, sei lá, score social, que não vai distanciar as pessoas. Eu acho que criar de uma forma que possa resolver problemas sérios da sociedade, né? Fome, sei lá, doenças e coisas do tipo, resolver problemas sérios e não pensar somente em maximizar lucro, né? Não somente nisso, né? Faz parte do negócio, mas dá para ter um pouco mais de responsabilidade com relação ao todo, ao mundo, né? Sim. Eu estava vendo também um artigo que estava falando justamente sobre o uso da inteligência artificial no direito, né? Muita gente eu ouvi falando até em substituir muitos casos que são julgados por uma pessoa, por um juiz, de ser a própria inteligência artificial tomar essa decisão. Só que eu vejo um perigo aí, né? Porque assim, acho que você elimina o fator humano da equação, né? A máquina ela vai basear em dados, é o que você falou, né? Então, assim, é 0 ou é 1, né? Ou ele é culpado ou ele é inocente. Não tem o meio termo, né? Acho que não tem toda uma análise aí que o humano conseguiria fazer. Né? Não, eu, nesse sentido, hoje eu falaria, sou contra, totalmente, assim. Eu acho que, de uma forma geral,
acho que dentro ali do direito e tudo mais, acho que o pessoal na área jurídica, né, o pessoal é contra esse tipo de coisa. Está sendo muito usado, né? Mas está sendo muito usado, por exemplo, para acelerar os processos, né? Para identificar relações entre processos, porque a quantidade de processos é É gigantesca, a gigante. quantidade de páginas que tem que ler é gigantesca. Então, tudo isso é muito. Mas não para substituir, não para tomar decisão, né? Ele tem que ser utilizado como inteligência, agregar inteligência ao Ele processo. auxilia nas informações Isso, ali, ele dá auxiliar. algumas, né? Exatamente. E, de novo, auxilia, traz, né, mostra a fonte. Então, encontrei esse caso, por exemplo, mostra a fonte para Uhum. você poder ir lá e criticar e validar se isso está correto. Então, o direito está usando, realmente, eles estão usando muito, os tribunais estão usando bastante IA nesse sentido, tá? É, mas eu tenho medo também de deixar essa tomada de decisão, o julgamento, mesmo que seja uma coisa boba, Uma mas coisa deixar simples, né? o julgamento para uma IA. Eu não sou contra que a IA tome decisões, né? Depende do contexto, se Uhum. gera algum tipo de impacto ou não. Tem processos, por exemplo, de empresariais que dá para colocar IA para tomar decisão, sim, né? Em geral, a gente faz um processo, implementa a IA gera um resultado, passa por um analista para ele avaliar. Aí você, vamos supor, todas as análises do analista num período de tempo foram iguais à da IA, não faz sentido você manter um analista, Uhum. entendeu? Analisando, você está duplicando o trabalho ali à toa. Aí sim, nesses casos, em casos que você percebe que você pode automatizar sem causar dano, sem gerar nenhum tipo de risco para o negócio, dá para fazer. Mas, em geral, manter o humano no loop ele eu diria que é o mais Primordial. sensato É, e super importante. Né? bacana. Aldo, eu acho que a gente tá. Tá muito bom o papo aqui, né? Acho Dá que para dá para ir esticar. ficar vários dias, né? E eu queria então que você deixasse aí, a gente tá chegando no final, e aí eu queria que você deixasse aí a dica de ouro aí, né? Deixa uma dica de ouro aí para quem tá no mercado, para quem para quem quer entrar no mercado de inteligência artificial, ou para aquela pessoa que está com receio, né, dessa inteligência artificial vai ou não impactar o meu lado profissional, né? Deixa uma dica de ouro aí Assim, para todo mundo aí. ah, eu primeiro para as empresas, né? As empresas que querem usar a inteligência artificial, então começa com arroz e feijão. Vamos fazer o arroz com feijão ali, bem feito. Entende a sua maturidade, não atropela. Não atropela. Não vai querer. Se alguém estiver te vendendo facilidade, foge. Aham. Milagre Não, não existe, né? milagre não Milagre existe. não existe. Foge, né? Vai devagar, entende a maturidade, né? Estuda, aprende sobre o assunto, entende a sua maturidade, implementa e começa com projetos pequenos. Acho que esse é um segredo para a empresa. Para as pessoas, não dá para parar de estudar. Né? Você quer se manter relevante, não pare de estudar. Se você quer ficar obsoleto, para, né? Que vai funcionar. Antigamente a Não gente dá. falava, né? Ah, depois que você se formar, você vai fazer o quê? Hoje em dia você nunca tá formado, né? Você tá sempre aprendendo. Exatamente, não tem mais Não isso, tem né? mais isso. Eu tenho um conhecido que ele está tirando um ano sabático. Só de pensar em tirar um ano sabático, me dá até sabe, eu não conseguiria, por exemplo. Entendo ele tirar e tudo mais, mas eu não consigo. São tempos diferentes. Daqui um ano, Uhum. imagina como o mundo vai Nossa, estar diferente, exatamente. entendeu? Então, É. assim, comece devagar. Acho que informação é super importante para a empresa, para as pessoas, e não pare de estudar nunca. Acho que essa é a dica de ouro aí. Não dá para parar. Legal, bacana. E deixa seus contatos aí, pode falar aí, Deixa, deixa. né? Depois a gente vai colocar na edição do vídeo, a gente vai colocar Tá bom. lá embaixo seus contatos, se você quiser falar do instituto, falar da sua empresa também. Tá bom, tá bom. Quem quiser entrar em contato, pode me procurar no LinkedIn, Aldo Segnini, SEG, né? Apareceu o nome aí, acho que né, a gente coloca, mas Aldo Segnini, pode me procurar no LinkedIn. Meu e-mail no instituto é aldo.segnini@i2ai.org e o meu e-mail na Taylor é aldo@taylor-strategy.com. E facinho. Só mandar uma mensagem lá que me procura no LinkedIn que eu mando os e-mails também. Não tem problema. Legal, bacana, Precisando de qualquer ajuda, estou à disposição. bacana.
Aldo, eu agradeço muito aí a sua participação, o seu tempo, né? Que você se dedicou para vir até aqui, Imagina, né, que é no isso, estúdio pra gente prazer. falar. Queria agradecer também aí os nossos apoiadores, aí, os nossos patrocinadores, né? O Armap, a Bug Killers, né? A gente acabou nem comendo aqui Vamos o comer pão de agora. queijo, não deu tempo, né? O pessoal da Kiki Café, né? A Kiki Café que tá apoiando a gente aí também, né? Fica aqui no prédio aqui do nosso lado aqui. Né, um café, para quem não conhece, ainda ganha de brinde uma vista incrível aqui da cidade, É aqui do bairro verdade, do Ipiranga aqui, é verdade. né? Então, muito obrigado, agradeço aí mais uma vez e nos próximos episódios aí a gente deve trazer mais novidade aí. Obrigado, pessoal.